Oi, aqui é a Camomila e hoje eu vou contar da minha experiência como mãe de pet, sobre as dificuldades e responsabilidades que tive ao cuidar de 3 filhotes de gato recém-nascidos. Eu, na verdade, tinha outro vídeo em mente, mas aí eu ia fazer esse vídeo sendo como um especial do Dia das Mães de 2025, porém eu, infelizmente, não consegui postar a tempo, depois fiquei com vergonha de postar, mas eu já tinha feito o roteiro, eu tinha feito a thumb pra esse vídeo, então, mesmo que tenha passado, levem esse vídeo como um especial de Dia das Mães, tá bom? E eu já iria contar essa história algum dia mesmo, então decidi fazer como um especial de Dia das Mães. Uns 2 anos atrás eu tava em casa, de boa, num fim de semana qualquer. Até que minha amiga da escola tinha me mandado mensagem dizendo que precisava da minha ajuda e pedindo pra que eu fosse na casa dela o mais rápido possível. Ela morava na rua debaixo da minha, então não demorou muito pra eu chegar lá. Só que eu cheguei lá um pouco assustada. Afinal, o que ela queria comigo? Parecia uma coisa urgente. E ela não tinha me falado nada sobre o que seria que ela queria minha ajuda. Ela só tinha falado que precisava de minha ajuda e que eu ia entender quando eu chegasse lá. Ela abriu o portão pra mim como se ela estivesse se escondendo da polícia, porque ela abriu o portão, olhou pros 2 lados e me chamou pra entrar discretamente na casa dela. Mesmo achando a atitude dela estranha, eu entrei. Mas enfim, chegando até a parte mais alta da casa dela, ela me levou até uma caixa de papelão que tava meio escondida, assim. E dentro dessa caixa tinha 3 minúsculos filhotes de gato. Enquanto ela tentava me explicar o que aqueles gatos faziam lá e tudo mais, eu simplesmente caguei pra ela e fiquei brisando nos gatinhos, que eu gosto muito de gato. Então eu tava mais querendo levar eles pra minha casa do que saber o motivo deles estarem ali. Até porque minha amiga não tem gato. Da onde ela tirou aqueles filhotes? Não foi um gato dela que pariu aqueles filhotes. Da onde ela tinha tirado, né? Então ela me explicou que ela achou eles na rua da minha casa, entre 2 casas que tem muito mato e é meio fechada assim. Ela disse que ouviu eles miando e foi até lá ver e encontrou eles dentro dessa caixa que ela trouxe pra casa. Só que o problema é que a mãe dela não gosta de gato. E se achasse aqueles gatos lá, ela ia mandar ela devolver. Só que ela obviamente não ia devolver os gatos na rua. Então ela queria minha ajuda pra saber o que a gente faria com os gatinhos, já que eu sempre tive gatos e tenho alguma experiência com eles, já que ela nunca teve, ela não sabia o que fazer. Mesmo gostando muito de gato, a mãe dela nunca deixou ela ter um. Começamos a discutir algum plano sobre o que fazer com esses gatinhos. Talvez a gente pudesse levar eles em uma casa de ração e eles cuidassem deles lá, mas como eles eram muito pequenos, a gente ficou com medo deles não aceitarem e como não tinha outra opção, eu me voluntariei pra cuidar deles. Mal sabia eu que era uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque eu sempre tive gatos, mas eu nunca tinha cuidado de filhotes de gato. Eu achava que seria fácil porque a cachorra da minha prima tinha dado filhotes um tempo atrás. Ela que tava tendo que cuidar desses filhotes, já que a cachorra dela não tava fazendo isso. Então minha prima, que dava de mamar, essas coisas e tudo mais, cuidava como se fosse uma criança de verdade. E eu vendo ela fazendo isso com 7 filhotes, eu pensei, com 3? Nossa, tá bom demais, eu vou conseguir fazer. Eu sou incrível, entendeu? Eu com certeza pego essa responsabilidade pra mim como se não fosse nada. Só que na minha casa já tinha um monte de bicho. Tinha minha gata de 6 anos de idade e tinha mais umas 3 gaiolas com 2 passarinhos dentro cada. Então já tinha bastante bicho e mesmo que passarinhos fiquem presos, eles fazem muita bagunça jogando comida pra todo lado. E minha mãe já estava brava comigo por causa do pelo da minha gata, que eu não tirava do lugar, não penteava. Então eu meio que me lasquei pra tentar convencer minha mãe pra gente ficar com eles. Na verdade nem foi tão difícil assim, já que minha mãe é uma gateira de carteirinha que nem eu, gosta muito de gato, sempre teve gato, e obviamente ela não ia me mandar pôr na rua. Então, de qualquer forma, eles acabaram ficando com a gente. E a parte realmente difícil viria agora. Pra você que acha que é fácil cuidar de filhotes de qualquer tipo que seja, você não sabe o inferno que é ser uma mãe inexperiente. Porque não se resume a dar comida ou não. Eu pesquisei bastante sobre e descobri que filhotes de gato não conseguem manter o calor corporal. Por isso, a mãe mantém eles em um lugar mais quente e fica com eles o tempo todo nos primeiros dias. Pra resolver esse problema, eu usei uma garrafa de plástico pequena com água quente dentro. E sempre que a garrafa esfriava, eu precisava esquentar ela de novo. Além disso, eles precisavam de leite. Mas você não deve dar leite de caixinha pra nenhum gato, mesmo que ele seja adulto. O ideal é dar leite de animal como cabra ou vaca que não foi processado. Mas aonde no mundo você vai ter uma vaca ou uma cabra em casa pra isso? Então, o mais sábio a se fazer é comprar um leite em pó próprio pra filhotes de animais. E essa coisa não é barata não, vai por mim. Você até poderia usar uma receita caseira da internet, mas eu não recomendo. Agora que eu já tinha um leite, precisava saber de quanto em quanto tempo precisava alimentá-los. Então, eu vi que precisava ser pelo menos de 3 em 3 horas. O que quer dizer que eu acordava no meio da madrugada pra dar leite pra eles também. E além de
de tudo isso, ainda precisava fazer eles se aliviarem, porque a mãe, gata, lambe as partes íntimas pra incentivar os filhotes a fazer cocô e xixi. Mas eu não tô mandando você lamber os gatos. O que eu fazia era, com algodão úmido com água morna, você passa delicadamente e faz isso num lugar apropriado, porque vai sair bastante, e geralmente é líquido. Eu fiquei fazendo isso diariamente por uns 2 ou 3 meses, e na realidade não foi tão ruim quanto eu faço parecer. Eu gostava muito de cuidar deles, e é legal sentir que alguém precisa de você e ver se alguém crescendo e se tornando um adulto. Mesmo não sendo meus filhos, e mesmo não sendo da mesma espécie, eles são meus filhos. Mas a pior parte é quando não entendemos por que certas coisas acontecem. Você pode fazer tudo certo e ser muito cuidadosa, mas muitas coisas você não tem controle sobre, como minha tia. Há uns anos atrás, ela estava grávida do meu primo Enzo, e ela estava muito feliz. Ela já tinha uma filha, que na época tinha uns 6 anos, e ela não teve nenhuma complicação durante a gravidez. Só que de repente ela perdeu o bebê, e depois descobriu que foi ele que se enforcou com cordão umbilical, e eu nem sabia que isso era possível. Minha tia ficou extremamente mal, e eu fiquei muito triste também. Mas é difícil de entender a dor de uma pessoa quando você não teve as mesmas experiências. Mal sabia eu que alguns anos depois eu me sentiria da mesma forma. Acho que o motivo foi porque eles não estavam conseguindo fazer cocô. Mas não importava o quanto eu tentava. Eles até faziam quando não aguentavam mais. Então eu não vi problema. Eles não faziam comigo, mas eles estavam fazendo cocô. Só que a barriga deles estava bem inchada. E era de comida. Mas eu não sabia se era normal ou não. O primeiro a ir de arrasta foi o menininho. E foi um choque pra mim. Ele de repente começou a ir de arrasta nas minhas mãos. E eu fiquei preocupada com o jeito que ele tava. E perguntei se poderíamos levar ele no veterinário. E minha mãe disse que não iria adiantar. Como se ela já soubesse que em algum momento eles não sobreviveriam. Mas não dava só pra não fazer nada. Eu tentei pedir ajuda pra minha tia, mas ela disse a mesma coisa que minha mãe. Então eu conversei com a minha prima sobre o que fazer e ela concordou comigo que eu deveria pelo menos tentar ir ao veterinário pra salvar o gatinho. Então ela saiu correndo do trabalho e veio aqui em casa e disse que iria comigo pro veterinário. Mas quando ela chegou, ele já tinha ido. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, sério. Eu até agora não consigo compreender o que foi aquele sentimento terrível que eu tive. Eu tinha certeza de que era culpa minha, que eu não deveria ter ficado com eles. Porque ele se foi por minha culpa. Eu fiz isso com ele. Se eu tivesse tido mais consciência, se eu tivesse tentado mais, isso não teria acontecido. Ele merecia viver mais do que eu. Porque ele era só um bebê e tinha muito pra viver. Deveria ser eu. Eu fiquei um bom tempo com o corpinho dele na minha mão. E quando minha mãe chegou, ela pegou ele e meu padrasto enterrou no terreno aqui do lado. Mesmo que eu estivesse triste, ainda tinha 2 outros filhotes pra cuidar e eu não poderia perder mais nenhum. Eu continuei cuidando deles e fiz de tudo para que o mesmo não acontecesse com eles. Mas mesmo assim, a única menininha não sobreviveu. Eu acordei no meio da noite com o choro dela. Eu fui lá ver e ela estava gelada, mesmo com a garrafa de água. Então eu peguei um aquecedor que tinha aqui em casa e coloquei perto dela para manter ela aquecida. E dormi com ela, mas ela já não estava mais viva no dia seguinte. Eu chorei, mas já esperava que ela não fosse sobreviver também. Então eu continuei cuidando do último gatinho sem muita expectativa de que ele fosse sobreviver. E agora eu tenho um pretinho, o nome dele é Preto. Mas ele só tem esse nome porque ele não ia ficar com a gente. E como ele não era nosso, a gente chamava ele de Preto. Mas depois que ele ficou com a gente, só continuamos chamando ele assim. E essa é a história do Preto. Tem água a acrescentar, Preto? Ótimo, esse cara é o melhor gato que eu já tive. Ele é muito carinhoso e preguiçoso igual eu. Amo tanto ele que ele tá até no banner do canal. E é isso, galera. Mãe é mãe. E você tem que dar muito valor pra sua. Pode ser sua avó, sua tia, sua mãe biológica ou adotiva. E até mesmo mãe de pet. Todas elas dão duro por todos nós e é por isso que tem um dia só pra elas. Espero que nesse dia elas possam aproveitar tudo de bom e do melhor e com quem elas mais amam. Mesmo aquelas que perderam seus filhos ou aqueles filhos que perderam suas mães. Esse dia também é de vocês. Afinal, todos nós somos filhos e mães. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não vai embora antes de deixar o like, hein? Se você está me conhecendo agora, prazer, me chamo Camomila e estou começando um canal com minhas histórias. Mas ainda vou fazer muita coisa por aqui além disso. Então se inscreve para descobrir que tipo de coisas eu vou aprontar por aqui. Beijo, bye bye!